As 5 maiores pandemias da história. Conheço as 5 maiores pandemias da história que foram consideradas sinal da proximidade da volta de Jesus. O coronavírus não é o primeiro causador de pandemias mundiais. Relembre outras doenças que mudaram os rumos da história da humanidade. Por Letícia Rodrigues, em 29 de março de 2020. A pandemia do novo coronavírus está causando medo em todo o mundo. E não é para menos. O vírus causador da Covid-19 já infectou mais de 500 mil pessoas em centenas de países, com milhares de casos mortais. O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. Conheça as principais pandemias que assolaram o planeta. Ninguém gosta de ficar isolado, mas vamos sobreviver. Diz autor sobre pandemia, 54,8% dos casos importados da Covid-19 para o Brasil vieram da Itália. 1. Peste bubônica, século IV. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis e pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Seus sintomas incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila ou no pescoço. Outros sintomas são febres, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. A doença é considerada historicamente a causadora da peste negra, que assolou a Europa no século XIV, matando entre 75 e 200 milhões de pessoas na antiga Eurásia. No total, a praga pode ter reduzido a população de 450 milhões de pessoas para 350 milhões. Os médicos que tratavam a peste negra eram chamados de médicos da peste. 2. Varíola. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. O faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França tiveram a temida bexiga. O vírus ortopoxvírus variolae era transmitido de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias. Os sintomas eram febre, seguida de erupções na garganta, na boca e no rosto. Felizmente, a varíola foi erradicada do planeta em 1980, após campanha de vacinação em massa. 3. Sua primeira epidemia global, em 1817, matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria Vibrio cholerae sofre diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos e, portanto, ainda é considerada uma pandemia. Sua transmissão acontece a partir do consumo de água ou alimento contaminado e é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti em 2010. O Brasil já teve vários surtos da doença, principalmente em áreas mais pobres do Nordeste. No Iêmen, em 2019, mais de 40 mil pessoas morreram devido à enfermidade. Os sintomas são diarreia intensa, cólicas e enjoo. Apesar de existir vacina contra a doença, ela não é 100% eficaz. O tratamento é à base de antibióticos. 4. Gripe espanhola. Acredita-se que entre 40 e 50 milhões de pessoas tenham morrido na pandemia de gripe espanhola de 1918, causada por um vírus influenza mortal. Mais de um quarto da população mundial na época foi infectada e até então o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara
o transatlântico desembarcou passageiros infectados no Recife, em Salvador e no Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com o atual coronavírus SARS-CoV-2 e não existia cura. Em São Paulo, a população foi atrás de um remédio caseiro feito com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita supostamente terapêutica que nasceu a caipirinha. Jornal do Recife com manchete sobre a chegada do navio ao Brasil, o Demerara. Chegou ontem às 8 horas da manhã ao ancoradouro externo do porto o paquete inglês Demerara, procedente de Liverpool, fazendo escala em Lisboa, onde embarcaram para Pernambuco 72 passageiros. Desses passageiros faleceram duas senhoras, Dona Gracinda Pereira, que se destinava ao Rio de Janeiro, e Dona Germana Moreira Valente para este porto. O Demerara fez boa viagem sem incidentes dignos de nota, prosseguindo ontem mesmo a viagem para a Argentina e escalas. 5. Gripe suína. Conhecida como gripe suína, o H1N1 foi o primeiro causador de pandemias do século XXI. O vírus surgiu em porcos no México em 2009 e se espalhou rapidamente pelo mundo, matando 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano e no fim de junho, 627 pessoas estavam infectadas no país, de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe: febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Com supervisão de Luísa Monteiro. Fonte Revista Galileu. Para os religiosos, todas essas pandemias foram aviso da chegada do fim do mundo. Atualmente, vídeos circulam pela internet tentando convencer que a Covid-19 é realmente sinal do fim do mundo, diferentemente das outras. Depois dessa virão outras, e as outras continuarão sendo avisos da volta de Jesus e do fim do mundo. Até quando?